Meu nome é Cláudia Raquin, sou advogada especialista em Direito Educacional, pós-graduada especialista em Neurociências e Psicologia Aplicada. É a terceira semana que eu venho me manifestar nas redes sociais sobre uma terceira decisão que foi divulgada recentemente e que atinge, no caso, o estado de São Paulo como um todo. Nessa semana nós tivemos 3 decisões que repercutiram, uma na esfera educacional, que é minha área de atuação no direito educacional, e outra na esfera da psicologia, que também é a minha outra esfera de atuação, já que eu tenho essa pós-graduação e especialização em neurociências e psicologia aplicada, e foi uma decisão do STF que atingiu os psicólogos em relação ao uso dos testes psicológicos. Mas hoje fomos surpreendidos por uma nova decisão. Então, para fazer um contexto, para posicionar vocês do contexto do que está acontecendo no judiciário em relação ao retorno das aulas presenciais, eu vou recapitular que no início da semana saiu uma decisão julgando procedente e proibindo o retorno das aulas presenciais para os alunos advindos da rede pública de ensino, estadual e municipal, e permitindo que os alunos pudessem retirar a merenda e os que precisassem retirar o kit para poder acessar os instrumentos remotos digitais, que também tivessem acesso à escola, mas não para obter o ensino presencial. Esta decisão somente atingiu a rede pública estadual e municipal. Era uma ação civil pública, intentada pelo Sindicato dos Professores e outras associações relacionadas ao sindicato. Ela, num primeiro momento, a juíza tinha concedido uma liminar, proibindo o retorno das aulas presenciais, isso no final de janeiro, e o governo do estado de São Paulo, naquele momento em que a gente não estava com a situação tão grave em termos de pandemia como estamos, ele entrou com recurso no tribunal, um recurso específico para essa ação, que é uma ação civil pública, e conseguiu suspender e cassar os efeitos daquela liminar concedida para que, naquele momento, final de janeiro, já quase iniciando as aulas do ano letivo de 2021, para que fosse permitido o retorno das aulas presenciais nas redes públicas, estaduais, municipais e afins. A decisão do presidente do Tribunal de Justiça, ela vale até o trânsito em julgado do mérito desta ação como um todo. No início da semana foi proferida uma sentença julgando procedente e proibindo o retorno das aulas presenciais para os alunos advindos da rede pública, estadual e municipal de ensino. Só que havia essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça que falava que a decisão estaria cassada até o trânsito em julgado, ou seja, juridicamente traduzindo para vocês, o retorno das aulas presenciais era possível por uma ordem do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só que essa decisão dele foi concedida no final de janeiro, início de fevereiro, quando a pandemia não estava tão grave e o número de mortes não era tão alto quanto hoje o é no estado de São Paulo. Ontem, o governo do estado de São Paulo fez um pronunciamento específico em relação à suspensão das aulas particulares para a rede de ensino estadual e garantindo o direito de que os pais pudessem retirar a merenda, porque a gente sabe que tem muita gente que vai na escola porque é ali que ele tem a comida, que ele tem a merenda. E também para que os alunos que precisassem, os pais, tivessem acesso ao kit para acessar o ensino remoto, híbrido, digital. E o governo do estado de São Paulo permitiu que as escolas particulares funcionassem da maneira como elas bem quisessem. Até porque, pela nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação, as escolas particulares têm autonomia. E essa autonomia deveria ser respeitada. E o governo do estado de São Paulo, então, respeitou a autonomia e deixou a critério das escolas particulares resolverem se vão permanecer abertas ou funcionando em regime híbrido, mas se permanecerem abertas respeitando o limite
de ocupação dos alunos em relação à fase que a pandemia se encontra. Então, no caso, era a fase vermelha, né? Hoje fala assim fase roxa, e o limite era 35% de ocupação dos alunos. Então, para as escolas particulares, essa decisão valeria desde que respeitado o limite de ocupação de 35% dos alunos. Hoje, eu recebi uma decisão de uma outra ação, que é uma ação popular, então não é uma ação civil pública, que foi promovida por pessoas que fizeram parte da ação civil pública, e são 2 vereadores, um deles, e não sei se são irmãos ou pai e filho, porque tem o mesmo nome, mesmo sobrenome, Carlos Gianazzi e Celso Luiz Gianazzi, ingressaram com uma ação popular no final de janeiro. Então, provavelmente, quando a liminar foi cassada pelo presidente do Tribunal de Justiça, o Sindicato dos Professores se articularam e encontraram uma outra estratégia, um outro meio jurídico de tentar obter uma liminar em favor de sua classe. Não estou entrando no mérito da questão que se os professores devem ou não se expor ao vírus, né? Ninguém quer que ninguém fique doente, mas estou relatando os fatos jurídicos que estão acontecendo. Eles contornaram, então, aquela decisão do presidente do Tribunal de Justiça que suspendia a decisão da juíza até o final do processo, que poderia demorar meses ou ano, e conseguiram novamente, nesta nova ação, uma liminar para proibir a suspensão, né, o retorno das aulas presenciais. E aí a juíza julgou nas redes de ensino público e estadual. E não contente com isso, esses autores da ação, esses 2 vereadores, entraram com um recurso ontem chamado embargos de declaração, pedindo que a sentença fosse clareada para também incluir como sendo proibido o retorno das aulas também para as escolas particulares, a rede privada, indireta, parceira, redes direta municipal, estadual, parceira municipal e privada da gestão escolar, quadro de apoio, profissionais responsáveis pela merenda escolar, limpeza, entre outros serviços essenciais para a manutenção das escolas que também estarão expostos ao vírus. Entendi que há uma preocupação em proteger a vida e a saúde dessas pessoas, desses profissionais, acho válido, mas o que me chama atenção é que os atos governamentais, principalmente do estado de São Paulo, eles não estão mais sendo respeitados pela população na medida em que cada ato que o governo, principalmente aqui em estado de São Paulo, ele lança, ele é combatido pela judicialização. Veja bem, eu sou operadora do direito, eu sou advogada e eu vivo do direito. Então, para mim, quanto mais processos tiverem, não dessas ordens, melhor. Mas eu fico intrigada em relação à instabilidade política, que a gente política e de segurança como um todo dos atos governamentais. Porque se a gente tem um governo que estuda o que é melhor pela sua população, um governo que foi eleito através da democracia, tudo bem que não foi todo mundo que elegeu esse governo, se a decisão desse governo ela não é respeitada, porque ela toda hora vai ser combatida por um processo judicial, e aí a gente chama da interferência dos poderes, a ingestão dos poderes, né, o poder judiciário invadindo a esfera do poder executivo, e toda hora isso está acontecendo, vai ser difícil da gente ter um governo com credibilidade, né? Porque a gente tem que acreditar que o governo está fazendo melhor. Eu não estou fazendo apologia nenhuma ao atual governo, mas me deixa um pouco preocupada que cada ato que o governo lança, ou pareceres da Secretaria de Educação, deliberações do Conselho Estadual de Educação, que são fundamentados em pesquisas científicas e visando o melhor da população, sejam questionados
e derrubados no judiciário a todo momento. Então, se não consegue de um jeito, através de uma ação, entra através de outra. Eu, como advogada, sei que esse é um caso de litispendência, são as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo interesse. O juiz mesmo dessa nova ação popular falou que esses dois autores fizeram parte ou assinaram como parte da Associação dos Professores, o Sindicato dos Professores. Então, por que não se aplicou o que a gente chama no processo civil de litispendência, né? Quando há duas ações envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Então, são questões que, assim, gera uma instabilidade muito grande no ordenamento jurídico, porque a gente está vendo que, então, a pessoa não consegue através de uma ação, ela vai contornar através de outra e vai conseguir o resultado e vai conseguir cancelar uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que vai cancelar a decisão de um decreto ou de um ato, uma medida que veio do governo. Então, são essas as notícias que eu estou trazendo. Em termos jurídicos, a decisão, ela proíbe o retorno das aulas presenciais, neste momento, somente aos alunos da rede pública e de ensino estadual e municipal, mas há uns embargos de declaração, que é um recurso discutindo se essa decisão vai se estender às redes particulares, afins e profissionais ligados à escola, né, da limpeza ou de outra ordem. Então, essa é a novidade terminando a semana, com mais uma decisão do Judiciário no direito educacional.